Boa noite a todos. É bom estar mais uma vez com vocês nesta noite. Ainda, já que estamos em pé, vamos ler a Bíblia Sagrada. Vamos ler no Evangelho de João, capítulo 14, o versículo de número 6. Depois de todos esses anos, a gente continua ficando nervoso ainda quando vai pregar. Não sei quando é que eu vou perder essa tremedeira quando a gente for pregar. Quem sabe quando eu tiver com uns 80, 90, a gente se acostuma com esse negócio de púlpito e de pregar. Sérgio, muito obrigado pela confiança em ter nos permitido estar aqui com vocês durante essas 2 noites. Para mim é muito gratificante. E vou me esforçar o máximo para poder contribuir com alguma coisa para a vida de todos vocês que aqui estão e aqueles que estão também nos acompanhando nas suas casas. Eu disse João 14:6, é isso? Quem sabe de cor, levanta a mão. Então não olha para o telefone e fecha a Bíblia. Aí é fácil dizer que sabe de cor e ficar lendo, aí não tem graça. Eu vou ler aqui, eu posso, tá? Diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Obrigado, queridos, podem tomar os assentos em nome de Jesus. Muito bem, nós estamos nesta segunda noite deste evento que tem o título 4 Paredes, e na semana passada a gente não tratou do tema propriamente dito, mas fez uma introdução, e hoje a gente quer tocar um pouquinho nesta frase, nesse tema que dá norte a esse mês de setembro. Durante os sábados, os 4 sábados serão tratados esse tema, e a nós coube trabalhar no sábado passado e hoje com vocês, e o que nos deixa extremamente feliz. Veio eu e a minha equipe é o Rodrigo e a Denise, e a pequenininha que eu não sei o nome, se eu soubesse eu teria esquecido. Eu falei para o Sérgio isso, mas eu quero desfazer porque a Sabrina já me olhou, a Sabrina que convidou. Não foi eu, tá, Sérgio? Não é a minha equipe, é a equipe da Sabrina, então. Não é a minha, isso aqui, tá? Mas de qualquer forma é um prazer muito grande estar com vocês. Vamos direto ao texto que nós lemos, João capítulo 14. Versículo 6, disse Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O que nos vai nos nortear hoje é Deus, a sua melhor escolha. E eu vou trazer para o nosso ambiente: Deus é a nossa melhor escolha. Parece que eu estou olhando para vocês, me dá a impressão que são todos crentes, todos já conhecem a Jesus. É possível que os que estão me assistindo também, boa parte conhece a Bíblia, conhece a igreja, alguns anos já. Mas nós queremos entender que a igreja ela faz parte da sociedade, faz parte daquilo que está acontecendo. E como estamos tratando do Setembro Amarelo, houve uma iniciativa da parte da liderança dos jovens e desta igreja de trabalhar também nesse tema, porque a igreja não é algo fora, a igreja ela é exclusiva, mas não exclusivista. Ou seja, nós fazemos parte deste mundo, embora entendamos que Deus nos escolheu, nos elegeu, nos separou e nos prepara para que um dia saiamos daqui e vamos morar para sempre nos céus com Deus. Mas nesse meio tempo nós estamos aqui e nós fazemos parte de tudo que está acontecendo, e a igreja se propõe a fazer parte, a ser também uma opção, uma forma da sociedade ter em mente que a igreja também faz parte de todas as sociedades que estão trabalhando com este tema. E a igreja, não somente nós aqui, mas em vários lugares estão tratando desse tema. Na minha igreja, não sei se amanhã, no outro domingo, também estaremos tratando deste tema, de Setembro Amarelo, com o círculo de oração, e assim sucessivamente, a igreja demonstrando que também está com o desejo de ajudar, de trabalhar em prol da sociedade, não somente para o mundo vindouro, para ter uma vida, e uma vida com abundância aqui nesta terra. Portanto, a igreja faz parte, sim, dessa sociedade e trabalha nesse sentido.
E eu estava pensando, na tarde de ontem, eu acredito, sobre o que aconteceu no início deste ano. Ninguém imaginava que iria, ninguém esperava. Sérgio, quando no final do ano passado, quando tratavam a programação para o ano de 2020, eu tenho quase que certeza, não, eu tenho certeza que não passava pela mente da liderança que iremos estar tratando desse tipo de assunto nesse ambiente. Eu ainda comentei que fazia tanto tempo que eu não vim aqui, no sábado passado, que vocês não estavam mascarados ainda. E eu nunca imaginei, se alguém me dissesse, eu como bom pentecostal diria, não, Deus não vai permitir que no Brasil chegue isso aí. Eu nunca imaginei que eu ia estar pregando para um público de máscaras. Mas isso está acontecendo, e esta mudança, o que acontece? Quando muda uma rotina, muda um projeto, é necessário um tempo para se adequar, para se adaptar. Só que nós não tivemos esse tempo. Quando aconteceu, aconteceu. Né? Sai da escola, sai do emprego, fica em casa e bota a máscara e álcool gel, aquela coisa toda, aquele desespero. Foi tudo de uma hora para outra e não teve tempo de se adaptar, não teve tempo de se adequar. Nós estamos aqui hoje aparentemente adequados, mas como pessoas, como seres humanos, lá no meio de março para abril, foi aquela coisa, foi literalmente uma pandemia, não somente no sentido do vírus, mas uma pandemia na nossa mente, na cabeça, que nós não imaginávamos que isso ia acontecer. Eu fui um dos exagerados que disse, não, isso aí vai ficar lá na Ásia, no máximo o Trump lá vai se incomodar com isso. Humildemente eu vou dizer que eu me enganei, que eu errei. E se me dissesse que eu deveria me preparar para em setembro estar ainda com essa pandemia e ministrando, eu diria não, isso aí é 2 meses, a gente dá um jeito nisso aí, esfrega a mão no álcool, bota umas máscaras e para de espirrar e está resolvido o problema. Mas continuamos ainda nessa situação, inclusive agora no mês de setembro. E aí isso trouxe muitas consequências, muitas e muitas consequências. Dentre elas, um dos que mais nos preocupa, e o brasileiro, muito caloroso do jeito que é difícil chegar e... O brasileiro é assim, o gaúcho então, né? É calor humano, e quando nos mandam nos afastar das pessoas, isso é ruim para a humanidade. Para o brasileiro nem se fala, para o gaúcho aqui então, é difícil isso. Mas aconteceu com a gente. E a gente não se preparou para isso, a gente não teve esse tempo de adaptação, mas aconteceu. E quando a gente menos esperava, estávamos trancados dentro de casa. Com pai, com mãe, com família. Estávamos nessa situação. E o que acontece? A primeira coisa para se resolver um problema, o primeiro passo, é reconhecer que ele existe. E às vezes a gente tenta burlar aquilo que existe para não precisar resolvê-lo. Mas a primeira coisa que a gente tem que reconhecer é que há uma necessidade. O próprio Jesus disse, os sãos não precisam de médico. Ou seja, se eu não reconhecer que eu estou doente, jamais vou ao médico. Se eu não reconhecer que existe um problema, que existe algo a ser mexido, resolvido, adaptado, solucionado, jamais o farei. A primeira coisa que nós temos que entender é que neste mundo, nesses últimos dias, como eu disse, a igreja faz parte dessa sociedade, por esta razão, a igreja também se empenhando nesse sentido, há sim uma razão de nós pensarmos com carinho no fato de doenças psicossomáticas. Não vou tratar desse tema, que não é a minha área, eu conheço Bíblia só, um pouquinho de Bíblia, então não vou tratar desse tema, mas isso é uma coisa real que acontece não lá fora, acontece perto da gente, se não com a gente. Mas se eu ignorar essa situação, nunca vou resolvê-la, nunca a levarei a alguém que possa resolvê-la se eu não puder fazê-lo. Então a primeira coisa é reconhecer que existe um problema. Eu lembrei-me de um homem que chegou para Jesus e disse, Senhor, o meu filho está endemoniado e faz tempo já, faz dias que isso acontece, eu trouxe para os teus discípulos, eles não conseguiram resolver. E Jesus disse, tá, mas o que está acontecendo com ele? Ele, às vezes é atirado na água, às vezes no fogo, é uma coisa terrível.
E aí o homem completou dizendo o seguinte: se tu puder, faça alguma coisa pela gente. Aí Jesus devolveu a pergunta dizendo: se eu puder, tudo é possível ao que crê. E a resposta foi: eu creio, vírgula, me ajuda na minha incredulidade. Vamos entender esse negócio. Eu creio, vírgula, me ajuda na minha incredulidade. Tu crê ou tu não crê? Primeiro foi eu creio. Sabe o que eu entendo, Vitória? Que eu creio no sentido genérico, tu está entendendo? Eu creio que Jesus pode abençoar as nossas vidas. No sentido genérico, eu sei que Jesus pode curar muitas enfermidades. Eu já vi Ele curando muitas pessoas, mas quando Ele olha que o problema está na sua família, está no seu filho, Ele para e pensa e coloca uma vírgula. Eu creio, Senhor, enquanto é com os outros. Eu creio enquanto está longe de mim. Eu creio enquanto o problema não chegou na minha casa. Aí já dá para pensar duas vezes. Eu creio sim, tu sabe que eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade, porque o problema agora está perto de mim. Agora é uma coisa real. Uma coisa é eu crer em alguma coisa distante. Outra coisa é eu crer em alguma coisa que está ao meu lado. E foi exatamente o que ele disse. Eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Tem algumas situações, não parece, mas eu cinquentei já, eu estou com 50. Então tem algumas situações que eram situações que só se ouvia falar. E eu vou ser bem pragmático aqui, bem prático. AIDS, câncer e outras doenças, só se ouvia falar, uma coisa muito distante. Só que a coisa foi se acumulando, foi piorando, e hoje em dia parece que isso está tudo próximo de nós. Quando tu olha, tem um parente, tem um amigo nessa situação. Vamos ser aqui direto ao Covid, a chinesa, a americana. Hoje tem amigos nossos, tem parentes nossos que estão também, parece uma coisa distante. Parecia que, vamos orar pelo fulano que está doente. Mas quando está perto de nós, aí é que é necessário, primeiro, reconhecermos o problema. Segundo, termos fé. Terceiro, que esta fé é verdadeira e que o Senhor pode responder conforme a nossa fé. Senhor, eu creio, mas mesmo assim me ajuda na minha incredulidade, ou na minha pouca fé, é uma das versões da Bíblia. Então esse é o primeiro passo, e que a gente não fique nessa utopia de achar que nunca vai acontecer com pessoas do nosso meio, com os nossos familiares, e sejamos preparados para isso, porque Deus nos ama tanto que eventualmente prova a nossa fé e a nossa confiança. E eu gostaria de informar que se isso acontecer, se está acontecendo, o meu Deus, Ele é poderoso para permitir que aconteça, para que eu possa usar a mesma expressão desse homem: Senhor, eu creio, mas me ajuda para que eu possa crer mais, para que a minha fé seja aumentada. Eu me lembro de Jó, quando ele disse: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora realmente eu estou te conhecendo pela dificuldade que eu estou passando. Portanto, é necessário entendermos que pode ser sim, que isso chega até nós, chega até próximo de nós. Mas o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos e do que aquilo que nós pensamos. Não é utopia, é uma realidade. Deus é real, Deus vive, Deus reina através das nossas vidas nesta terra e neste mundo. Queridos, o nosso assunto é 4 paredes. Eu quero tirar alguns minutinhos com vocês para tratar exatamente desse termo, se não tema, pelo menos do termo 4 paredes, que foi o que deu nome a esse projeto lindo que estamos participando, e eu fiquei extremamente, quase orgulhoso, quase vaidoso fiquei. Quase vaidoso e quase orgulhoso de poder estar fazendo parte desse projeto, exatamente com esse tema 4 paredes. E é uma preocupação latente da liderança,
O que acontece entre quatro paredes? Exatamente nesse momento de pandemia, momento de mudança, momento de adequação, momento de alteração em rotina, em tudo. O que acontece nas nossas vidas, o que acontece no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente do lar? Esta é a preocupação que nos trouxe a tratar desse tema. E o primeiro aspecto que eu quero tratar nesta noite é no sentido de casa física mesmo, casa, quatro paredes da nossa casa. Alguns de vocês que estão aqui, mas a maioria já está meio velhinho, né? Estava meio a meio hoje, mas alguns de vocês que estão aqui, mas tem até pais aqui, né, Sérgio? Tem até alguns pais aí. Tinham um contato com a família de às vezes 2, 3, 4 horas. Estudava durante o dia? Não. Trabalha durante o dia, estuda de noite e vê o pai, né? Até então. O pai, 10 minutos, 15 minutos, jantavam juntos, se é que jantavam, se é que dava tempo para isso. Às vezes nem se viam só no final de semana. De uma hora para outra, não vou dizer 24 horas por dia, porque vocês, pelo menos eu não fico 24 horas por dia acordado, eu durmo, eu não sou tão crente quanto vocês, que fico durante o dia acordado e oro a noite toda. Mas boa parte do tempo nós estamos passando agora com a família, com pais, pais com filhos, filhos com pais. E o que eu vejo? Hoje eu trabalho próximo à liderança, se não diretamente com lideranças. O que eu vejo? Que agora que alguns pais estão conhecendo os seus filhos. Que agora que alguns filhos estão conhecendo os seus pais. Agora que verdadeiramente estão no mesmo ambiente. Agora parece que o tempo aumentou, e eu repito o que eu falei na introdução, nós não tivemos tempo para isso. Fecharam a escola, fecharam o serviço, mandaram nós para dentro de casa, com os 10 filhos que vocês têm. Não, né? Menos. Mandaram para dentro de casa e agora a gente está nessa situação de família toda. Aquela família perfeita do final de semana, da churrascada, do domingo, do sábado, do culto dos jovens. Agora essa mesma família perfeita é todos os dias. 6, 7, 8 horas dentro de casa. Pastor, é tudo crente. E desde quando tu aceitou Jesus, deixou de ser homem, deixou de ser mulher, deixou de ser filho, deixou de ser pai? Continua sendo absolutamente a mesma coisa. Continua sendo homem, pai, filho, irmão, continua sendo. Eu sou crente agora. Então agora eu trato, o meu irmão agora é diferente, pastor, porque eu sou crente. Ele continua sendo teu irmão, te incomodando, que eu sei. Continua. Meu pai agora aceitou Jesus, deixou de ser chato. Conversa. Só que agora esse tempo aumentou. Mas, pastor, nós somos todos crentes, não podem ter nenhum tipo de problema na minha família. Queridão, nós somos pessoas, nós somos seres humanos. Isso é natural que aconteça, tá? Olha só, eu lembrei-me de um texto hoje, que o Pedro disse assim: quando vocês ficarem preocupados com algumas coisas que acontecem com vocês, eu vou lembrá-los, dizia Pedro, que isso acontece com os irmãos de vocês em todo o mundo. Não fiquem envergonhados por, em algum momento, surgir alguma situação, alguma desavença básica, não vai voar a panela lá, mas uma desavença básica. Isso acontece, problemas acontecem para serem resolvidos, obviamente, mas acontecem essas situações desde os tempos antigos. Quando Isaac nasceu, o Ismael já era nascido, já tinha 14 anos mais ou menos. E daqui a pouco surgiu uma situação incrível lá, Sérgio. A Sara foi conversar com Abraão e disse: eu não estou gostando dessa situação aqui dentro. Não estou gostando da Agar e o Ismael aqui. Então eu quero que tu mande eles embora. E o Abraão: puxa vida, mas só que o Ismael é meu filho também. Olha o que aconteceu numa família alguns milhares de anos atrás. Abraão era o pai da fé. A Sara, uma companheira fiel. E mesmo assim surgiu uma situação. Eu tenho pais aqui, alguns há poucos, né? Tem situações que vai cair na nossa mão para resolvermos. E não é nada sobrenatural. É natural que isso aconteça. É um problema, entre aspas, que nós temos que reconhecer que existe. Mas aí precisamos mostrar que somos cristãos e depender de Deus para que Ele nos direcione a melhor forma de resolver este problema.
E eu não sei quando vai terminar essa situação de pandemia. Estão liberando Oxford de novo, liberaram aí. A gente está acompanhando esse negócio, mas parece que não vai mudar muita coisa. Então eu gostaria de informar aos senhores que possivelmente mais uns 3 meses veremos a carinha dos nossos filhos mais vezes do que vínhamos antes. E os filhos verão a carinha dos pais por mais tempo que vinham antes, por mais uns 3 meses, mais ou menos. A minha falta de fé me faz ver no mínimo 3 meses. Eu sei que vocês são mais crentes que eu, estão pensando que em outubro já está resolvido, mas a minha falta de fé não me faz ir tão longe assim. Eu penso que mais 3 meses nós vamos ter que contar com a ajuda de Deus, com a ajuda de Jesus Cristo, para nós passarmos por essa situação e sairmos mais crentes de quando entramos nela. E isso acontece de que maneira? Reconhecendo que isso é natural que aconteça, mas eu, como cristão, devo demonstrar que a minha vida foi transformada, foi mudada. Não devo ignorar a situação, mas dentre essas 4 paredes, essas situações, eu devo entender que, como título da mensagem desta noite, Deus, Ele ainda é a melhor escolha, mesmo dentre essas situações que porventura venham a acontecer. Queridos, embora as nossas famílias tenham algumas diferenças ou indiferenças, foi nela que Deus nos colocou, para sermos bênção dentro da nossa família. Não importa o que aconteça, continua sendo a minha família. O meu pai continua sendo o meu pai. A minha mãe continua sendo a minha mãe. Meu filho continua sendo meu filho, meu irmão continua sendo meu irmão. E Ele me colocou nessa família por 2 motivos: para que eu seja abençoado através dela e para que eu seja bênção na minha família. Entendam isso, que situações podem acontecer e nós estamos notando que estão acontecendo. Não vamos perder o foco nesse sentido, mas eu creio, eu tenho absoluta certeza que Deus estando ao nosso lado, nós passaremos por essa situação por mais alguns dias, por mais alguns meses, por mais alguns anos, e quando sairmos, nós daremos testemunho talvez nessa mesma local, nessa mesma igreja, dizendo: o Senhor estava comigo. E talvez, Vitória, muitas pessoas vão dizer: olha, teve situações que eu nunca imaginei que eu iria passar, mas eu passei e eu tive vitória, porque eu dependi de Deus, eu fui até Deus demonstrar as minhas necessidades, aquilo que eu precisava, e o Senhor me direcionou e me dirigiu. Não fiquem travados por essa situação, não fiquem decepcionados, dizendo que é só com vocês. O mundo inteiro está passando por isso. Cristãos, amigos, crentes. Eu tenho mais de 30 anos já de fé, e isso também afeta a minha família como um todo, porque nós somos cristãos, mas estamos nesse momento, nesse ambiente, mas não vamos permitir que isso tire-nos o foco de Deus. A Bíblia diz que nós devemos olhar sempre para Jesus, o autor e o consumador da fé. Em todos os momentos, em todas as horas, em todas as situações, olhando para Jesus, o autor e o aperfeiçoador ou consumador da fé. Ok, queridos? Uma segunda situação que eu lembrei-me também, ainda olhando no sentido físico, eu tô estreitando para o crente pentecostal que diz que o caminho é estreito, a porta é estreita, e o caminho é também uma coisa assim, né? Então eu vou estreitando aqui o caminho conforme vamos falando. As primeiras 4 paredes são as da nossa casa, e agora a segunda fase, o segundo aspecto das 4 paredes é o nosso quarto, é o nosso cantinho, onde a gente se esconde, onde a gente se sente seguro. Tem uma canção que o pessoal canta, até eu canto de vez em quando: seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou, né? De abril para cá o pessoal começou a cantar diferente: seguro estou no quarto, porque
O lugarzinho de segurança dele é sair das grandes 4 paredes e entrar nas pequenas 4 paredes para o seu quarto, para o recôndito do seu quarto. Meu Deus, recôndito, onde é que eu achei essa palavra? Né? No segredo, no cantinho do seu quarto. Agora eu consegui me escapar do grande ambiente e vou para um pequeno ambiente que é o meu quarto. Agora eu consegui fugir do problema de certa forma. Eu acredito que ainda não, porque a minha Bíblia diz que se eu for para o fundo do mar, Deus vai estar lá. Se eu voar e for até o mais alto que eu conseguir, Deus ainda vai estar lá. Não importa se eu estou dentre as grandes 4 paredes ou das pequenas 4 paredes, lá o Senhor vai estar, não importa onde eu estiver. Mas às vezes é uma forma de nós escondermos ou nos escondermos dos nossos problemas, das nossas situações, nesse quartinho. E agora, né, se fosse no meu tempo, eu jogaria bolita dentro do quartinho sozinho, porque eu não tinha celular, não tinha essas coisas quando eu era jovem, quando eu era adolescente. Mas hoje nós temos redes sociais, temos internet, temos celular, temos notebook. Vocês são tudo ricos, é iPhone que se chama, né? iPad, essas coisas assim. Então a gente tem acesso às redes todas e a gente fica mais tranquilo em falar não olhando nos olhos. Isso eu sei porque é uma realidade e não começou agora. Eu sei que é mais fácil eu ligar e falar umas verdades para alguém do que eu falar olhando no olho. E às vezes as redes sociais também nos tornam assim. Eu vou contar uma experiência para vocês. De um empresário que eu conheci, que ele estava num fornecedor da empresa, e ele estava lá conversando, daqui a pouco, no bom da conversa, esse fornecedor disse: ô fulano, não é querer te cobrar, mas tu sabia que tu está me devendo? Eu disse: eu estou te devendo? Sim, tem uma fatura que tu está me devendo, não me pagou ainda. Naquele momento ele pegou o telefone, mas só um pouquinho, e ligou para o financeiro da empresa e disse: ô fulano, nós estamos devendo aqui o Sérgio. A gente está devendo. Tá, quando a gente chegar aí a gente vai conversar e vamos pagar ele então. E desligou o telefone, disse: obrigado. Não, desculpa. Aí quando ele chegou na empresa, o financeiro chamou ele: Carlinhos, tu sabia que nós estávamos devendo ele? Como é que tu me liga na frente do homem para mim? Mas é mais fácil tu mentir por telefone do que eu mentir olhando para ele. As redes sociais às vezes acontece assim também. É mais fácil eu digitar ou eu falar do que eu estar conversando com o Sérgio aqui. Se eu não pudesse ter vindo hoje, seria mais fácil eu mandar um WhatsApp para ele do que eu ligar. Porque quando eu mando WhatsApp eu não gaguejo, eu digito. Eu gaguejo porque eu digito errado, volto, ajeito, volto. Mas se eu ligar vai ser mais difícil. E se eu estiver aqui na casa do Sérgio, para dizer, se o Sérgio morasse do lado da minha casa, aí eu teria que ir lá na casa dele e dizer: Sérgio, eu não vou lá pregar hoje. Mas é tão fácil eu pegar o zap, não vou, ponto. Mas acontecer, tu vai pegar e vai mandar um áudio para mim, alguma coisa assim. Então, às vezes, é muito mais fácil nesse ambiente virtual, e a gente meio que se esconde do ambiente físico, e nesse ambiente virtual é mais fácil. E aí tem um perigo que foi que me chamou a atenção. Também é mais fácil de nós contarmos os nossos problemas, abrir o coração e contar de projeto. E eu me lembrei de uma coisa que aconteceu na Bíblia. Os mais antigos vão lembrar desse texto, que pouco se lê, pouco se fala, mas eu me lembrei hoje. Não porque eu seja antigo, é porque eu conheço a Bíblia, tá? Que eu me lembrei desse texto. Que Deus falou com um profeta e disse aqui: tu vai lá na AD, vai lá na AD, Bosque, e tu prega. Mas tu não vai na casa. Tem alguma casa que é caminho aqui? Lá de casa até aqui? Acho que não, né? Onde é que tu mora, Gilberto? Pra lá. Ninguém? Então tá, vamos pegar uma casa aleatória aqui então. Tu vai lá na AD, mas não passa na casa da Vitória. Tomar um café com o Anderson. Não passa lá. Tu vai e volta para casa e vai.
Aí ele recebeu a mensagem de Deus e foi. Aí ele recebeu um convite para chegar numa casa lá e disse, não, Deus falou comigo que eu não devo fazê-lo. Eu tenho que ir lá, pregar e voltar para casa. Ele era um profeta jovem, assim como vocês. Aí o profeta velho, assim como eu, ficou sabendo da conversa. E foi lá conversar com o rapaz. E disse o seguinte, vamos lá em casa tomar um café? Eu disse, não, Deus falou comigo. E disse que eu não devo tomar café na tua casa, que eu devo ir, pregar e voltar para casa. Eu disse, não. Mas Deus falou comigo também. E disse que tu pode sim ir lá na minha casa e tomar um café. Parece piada, mas é verdade, o velho falou isso aí. Tomara que não tenha ninguém de cabelo branco me ouvindo através da live. Mas nem sempre as brancas cãs, para os velhos entenderem o que eu estou falando, para vocês não entenderem, mas para os velhos entenderem, nem sempre as brancas cãs vão demonstrar que deve se ouvir e fazer tudo o que vem. Em outras palavras, o cabelo branco não quer dizer que seja experiência. Só que às vezes no outro lado, a gente tem convicções de certas coisas que aprendemos na casa de Deus, com a liderança, através dos cultos, através do PG, aprendemos essas coisas todas boas para o nosso coração. E nesses momentos de pandemia, de quatro paredes trancados, nós na melhor das intenções e vamos conversando, e vamos abrindo projetos, abrindo o coração, e vamos deixando o assunto correr. Daqui a pouco, quando vimos, a Bíblia diz assim, as más conversações corrompem os bons costumes. Aí o pastor vai falar de doutrina, né? Quem sou eu? As más conversações corrompem os bons costumes. Cuidado com quem nós estamos compartilhando os nossos projetos, o que estamos falando, porque, mas é crente, gente. Vamos ser realistas. Dizer que é crente é uma coisa, ser guiado pelo Espírito Santo é outra coisa. Nem todo conselho que vem daquele que diz que é crente é de Deus. Por isso que eu trouxe exatamente esse texto, um profeta velho falando para outro profeta novo. Agora esqueça aquela parte que eu falei das brancas cãs. Agora, todos nós estamos englobados, e que vale é o que Deus falou, gente. E às vezes nós mudamos. Eu conheço casos nessa caminhada de pessoas que estava num caminho certinho, num projeto, andando, e veio um terceiro e disse, eu vou contar um caso clássico aqui que aconteceu, que eu participei, e disse, o teu tempo nesta igreja acabou. Rodrigo, eu estou há 36 na mesma igreja. 36. Tu não imagina quantos botaram o dedo na minha cara. Teu tempo nesta igreja acabou, Deus tem um ministério para a tua vida. Vamos ver o que Deus vai falar. Teve um caso lá no Antigo Testamento, que chegou um rei e disse, vem cá, vamos fazer aqui um conluio, nós dois, vamos nos unir, e vamos lá, porque eu já falei com alguns profetas, e eles disseram que a gente vai lá, e vão ser vencedores, vai ser tudo uma boa, vai ser festa. E aí a pergunta foi Josafá, se eu não me engano, perguntou, vem cá, não tem um profeta de Deus aí para a gente ouvir ele também? Às vezes a gente ouve tanta gente, tantas pessoas, que são crentes, é verdade. E às vezes a gente cai também no desconforto de ouvir pessoas que nem são crentes. Mas vamos ficar aqui entre nós, no nosso ambiente de crente. E às vezes damos conversas a essas pessoas. E eu não sei porquê, sabe? Eu conheço algumas pessoas que têm o dom de dar conselho. Chega a correr atrás das pessoas para dar conselho. Eu tenho uma bronca de dar conselho. Só quando pedem e imploram. Aí eu dou conselho. Porque é uma responsabilidade tão grande, tu nortear a vida de outra pessoa através da tua palavra, através de alguma coisa que tu fala. Tem pessoas que parece que tem prazer, parece que capaz de botar lá nas redes sociais, no Facebook da vida, né? Agenda aberta para dar conselho. Só que às vezes são conselhos que não tem nada a ver com aquilo que nós aprendemos. Deixa eu dizer algo para vocês. Todos nós que estamos aqui, aqueles que estão em casa também.
Deus, ele projeta coisas boas para as nossas vidas. E o projeto de Deus, ele é perfeito. Perfeito e imutável. Tá? O que Deus projetou, ele projetou. A minha Bíblia diz que Deus não é o homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele não vai usar o A para dizer algo dizendo em nome de Deus, e usar o B para dizer algo contrário dizendo em nome de Deus. Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de clareza. Eu conheço alguns pentecostais que dizem: pastor, eu gosto de mistério. Eu sou diferente, eu gosto de revelação. Eu gosto de andar na luz. Mistério é no escuro, mistério é na penumbra. Eu gosto de andar na luz, eu gosto de negócio revelado. Deus, ele gosta de coisas reveladas, claras. Ele não vai trazer confusão. E o que mais acontece, nos dias de hoje, é confusões que se criam através de conversas. E eu estou usando redes sociais lá no nosso quartinho, nas nossas 4 paredes internas, que às vezes acontecem de forma desnecessária. Eu vou citar um texto do apóstolo Pedro. Hoje eu estou citando bastante Pedro, não sei se é porque eu estou nervoso. Pedro era meio nervoso, né? Ele disse o seguinte: vocês são bem-aventurados quando forem perseguidos, vírgula, desde que não seja por se meter na vida dos outros. Pastor, está escrito assim? Não com essas palavras, mas ele diz exatamente isso. Eu estou transliterando aqui porque eu estou falando com vocês aqui que são todos jovens. Não vou usar a linguagem clássica, mas diz assim: são bem-aventurados, mas desde que não seja por se meter em negócios alheios. Queridos, nós temos um alvo que é Cristo. Nós temos uma bússola que é a Bíblia. Nós temos a quem recorrer. Nós antes não tínhamos, hoje nós temos Cristo, nós temos a Jesus. Hoje nós podemos entrar no nosso quarto e falar com Deus. Também falar com os nossos amigos. Eu sou preguiçoso, que dói para usar a rede social. Mas podemos usar e até devemos usar. Mas também é lugar de falar com Deus. Também é lugar de perguntar para Deus. Será que Deus vai descer numa nuvem anil e vai falar comigo com a sua voz retumbante? Talvez não, talvez use um Carlinhos para falar num sábado à noite, para tratar de assuntos que assolam o teu coração. Tu fazes a pergunta no teu quarto, se ele não te responder no teu quarto, em algum lugar ele vai te responder. Mas cuidado a quem tu fazes as perguntas, a quem tu direciona as perguntas e os teus questionamentos, e cuidado com quem tu abre o teu coração. Eu conheço um caso, hoje eu estou que nem velho, me lembrando das coisas antigas. Eu conheço um caso de um irmão, eu vou usar o nome do Andrei agora, caso de um irmão, que ele contou uns segredos para o Andrei, e contou só para o Andrei, e usou aquela frase, né? Não conta para ninguém. Contou só para o Andrei. Passou 15 dias, chegou o Anderson, são próximos, né? E disse: cara, eu fiquei sabendo que tu quebrou o copo lá na igreja, que eu faço direto isso aí, né? Quebrou o copo lá. Eu disse: mas só um pouquinho, eu contei só para o Andrei. Como é que o Anderson sabe disso? Vou contar só para vocês, o que acontece aqui fica aqui e na live. Até hoje, esse irmão se decepcionou tanto. Vocês vão dizer: mas era desculpa dele, mas poderia não ter gerado essa situação se o Andrei não tivesse passado adiante essa informação. Olha o perigo de eu ter contado algo para o Andrei. Cuidado com o que nós falamos nas nossas redes, com os nossos pseudo-amigos. Meu amigo virtual, quando eu era pequeno, nós tinha medo quando uma criança começava a falar eu tenho um amiguinho invisível. Hoje tem muito amiguinho invisível nas redes sociais. No meu Face eu tenho acho que 600 e poucos amigos. Porque como eu estou pregando aqui, o pessoal vem comigo, me convida, não olha nem a cara, eu vou aceitando. O dia que eu for fazer uma limpeza e pegar só uns que me deram pelo menos um bom dia,
5 ou 6 vai sobrar nas minhas redes sociais. A maioria, e a gente chama, né, de amigo virtual, meu amigo, não é virtual que se chama? Ou é? Deve ser. Não, meu amigo do Face, sei lá. E a gente começa a contar para esses amigos. Gente, amigo é aquele que olha no teu olho e diz, tu está errado, tu não deve fazer isso. Tu vai dar com a cara no chão, com a cara na porta, não haja dessa maneira. Esses são os amigos, a esses eu devo contar. Então, na falta das grandes 4 paredes, ou seja, da casa, na falta de alguém a conversar, a compartilhar, então compartilhe com Jesus, compartilhe com Deus, através da oração, através do momento devocional, compartilhe com Deus, porque Ele vai saber te entender. E não vai contar os teus segredos para ninguém. Para ninguém. Abra o teu coração. Não fica preso, não fique trancado, travado. Se tu não podes contar para quem está dentro das grandes 4 paredes, pai, irmão, mãe, não podes contar para alguém nesse pequeno espaço que é o teu quarto, que é o teu local, que tu ficas ali sossegado. Tem alguém que tu podes contar, e esse alguém é Cristo, que está pronto a te ouvir, para que as tuas mazelas sejam conhecidas por alguém. A pior coisa que tem é a gente não ter ninguém para contar os nossos segredos. E acho que alguém me compartilhou esses dias que o líder, ele é alguém solitário. E eu que o diga, como é difícil achar alguém para contar que precisa de ajuda. Como é fácil o liderado chegar na gente, né? Quando a gente é líder, né? Ah, preciso de ajuda, preciso de ajuda. Ah, me ajuda aqui. Às vezes até tá doendo o mindinho, sei lá. Ah, eu preciso de ajuda. Ora por mim. Mas como é difícil para nós, que somos líderes às vezes, compartilharmos. Como é difícil para mim eu dizer para alguém, para vocês que estão aqui comigo hoje, olha, eu preciso muito que vocês orem por mim, que eu estou passando uma dificuldade. Viu? O Sérgio não ia me convidar mais para pregar. Então nós temos dificuldades, às vezes, de passar para terceiros, e às vezes a nossa personalidade também, ela é assim. E eu, pessoalmente, eu tenho uma personalidade meio reclusa. Eu tenho dificuldade de passar os meus problemas, as minhas questões, os meus constrangimentos. Mas por mais difícil que seja olhar no olho de alguém e contar, conte para Deus. Mesmo que fisicamente Ele não esteja te olhando nos olhos, espiritualmente Ele está te olhando nos olhos. Tem uma canção antiga de Elaine de Jesus. Elaine de Jesus, meu Deus do céu, o que eu fui achar? Que diz que Deus, Ele conhece até, deixa eu lembrar, uma lágrima para Deus é uma frase, é isso, né? Os mais antigos vão lembrar, os crentes pentecostais vão lembrar. Uma lágrima para Deus é uma frase. Isto é uma realidade. Eu não sei quem é o autor dessa canção, mas é uma realidade. Cá para nós. Tem algumas coisas que a gente não conta porque a gente tem vergonha de contar. E é capaz de, se a gente contar para alguém, realmente as pessoas não entenderem. Deus, Ele é tão bom, Ele é tão sábio, que conta, que escuta e entende tudo o que eu preciso passar para Ele. Não fique recluso no teu quarto, no teu local de segurança, mas abra o teu coração para Deus, que isso fará toda a diferença. Ok, queridos? Estou indo para o finalzinho, que é o terceiro aspecto, então, que aí já não é mais as 4 paredes físicas. Aí é as 4 paredes do nosso sentimento, da nossa alma, do nosso ser. Sabe quando a gente não abre o nosso coração nas 4 paredes grandes para o pai, para a mãe? Não abre o coração nas 4 paredes pequenas para um amigo virtual lá não passo para ninguém. Aí eu fico dentro de mim, me tranco e não vejo saída. E a partir de então essas 4 paredes agora, eu estou dentro de 4 paredes que eu mesmo criei. E são 4 paredes que parece que são de aço, sei lá, de titânio, eu acho, que é o metal mais, sei lá, que tem, e tranco a porta e passo a chave e não deixo ninguém chegar perto. Tem um versículo que todo jovem, todo adolescente, todo crente conhece.
que é Provérbios 4:23, que eu já citei aqui com vocês. De tudo que se tem que guardar, guarda o teu coração. Eu até anotei como diz na Bíblia de vocês, que é Bíblia de jovem, a minha não diz assim. Porque dele depende toda a sua vida. Na linguagem de hoje, diz assim: cuida o teu coração, porque dele depende toda a tua vida, todo o teu caminho depende dele. Cuida dos teus sentimentos. Nós precisamos confiar em alguém. Nós precisamos. A pior coisa que existe são sentimentos guardados e que não são expressos. Isso gera uma doença física, psicossomática. Nós precisamos contar para alguém. Nós precisamos abrir o nosso coração. Nós não podemos ficar presos imaginando que ninguém vai me entender, que ninguém vai me ouvir, e que eu vou morrer assim, que vai passar a quarentena, vai vir quarentena e vai vir vacina, vai sair Covid. Eu preciso sair desta reclusão que às vezes eu mesmo me coloco. Isso me traz situações que eu poderia não ter passado, mas quando eu me travo, quando eu não abro para ninguém, quando eu não volto ao começo daquilo que eu falei, quando eu não reconheço que existe um problema que precisa ser tratado, e me tranco e não passo para ninguém, isso vai aumentar, vai virar uma bola de neve, vai ser muito mais difícil de resolvê-lo. Apocalipse 3:20, eis que eu estou na porta e bato. E essa porta é literalmente a porta dos nossos sentimentos, a porta do nosso coração. Cristo, ele bate querendo que nós abramos esta porta. Olha a importância. Eu bato se alguém abrir. Para todos nós que estamos aqui, todos que estamos participando deste evento, nesta noite, neste momento, a frase é: eu estou batendo na porta do coração de muitas pessoas, muitos sentimentos escondidos, reclusos, que nos levam a ficar constrangidos em contar, em passar. Às vezes nós temos alguns sentimentos que a gente sabe que não deveria ter, alguns pensamentos que não deveria ter. Até mesmo como cristão a gente sabe disso, que não deveria nem passar pela nossa mente algumas coisas que nós pensamos. Existem alguns sentimentos que eventualmente nos vêm, que a gente sabe que isso não é coisa de crente. Não sabe nem, sabe até que não é de uma pessoa normal, não tem sentimentos que às vezes passam na nossa mente e no nosso coração. Diante dessa situação, Cristo, ele bate a porta e ele espera que eu abra a porta do meu coração. E se tu abrires a porta, diz a frase, diz o versículo, eu vou entrar e eu vou cear contigo, que tem dois sentidos, né? Cear de se alimentar, de jantar, de sentar-se à mesa, que no sentido judaico é extremamente importante, porque senta-se à mesa apenas os parentes, a família e os amigos próximos. Então, quando Jesus disse: se tu abrir a porta, eu entro e nós vamos cear junto, ou seja, nós vamos sentar junto, quer dizer, nós teremos a confiança de poder contar os segredos um para o outro. É isso que quer dizer Apocalipse 3:20. Eu bato, tu abre a porta, eu entro e a gente conversa. E a gente consegue ter uma relação, um olho a olho. No momento que tu abrires a porta, eu entro. Eu bato, tu abres, eu entro e tu cearás, eu cearei com ele e ele ceará comigo. Ou seja, participaremos de uma conversa, de um alimento. Repito, só quem eu confio, na tradição judaica, que eu vou convidar para a minha mesa. Então, quando eu abro o meu coração e eu convido a Jesus, eu estou dizendo: eu confio em ti. Eu não confio no A, não confio no B, não confio no C, mas eu confio em ti. Eu abro a porta porque eu confio em ti. E para encerrar, eu volto em João 14:6. Disse Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida.
ou seja, eu sou o caminho. Lembram das primeiras 4 paredes lá? Eu sou o rumo, ou seja, eu posso te direcionar nessa situação complicada que às vezes é em família, em pessoas. Eu sou o caminho, eu direciono, eu dou uma direção, eu dou uma forma de sair dessa situação. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Lembram da segunda fase, do segundo aspecto, que ficamos lá procurando amigos e contando segredos e procurando respostas? Jesus disse: eu sou a verdade, ou seja, eu sou a resposta para a tua vida e para os teus questionamentos. E eu sou a vida, ou seja, tudo que tu precisa, se abrires o coração, eu entro, e eu que sou a vida, te darei vida, e esta vida será com abundância. Ok, queridos? Este pensamento, esta contribuição que eu quero deixar para esta noite. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Se estivermos dificuldades nas grandes 4 paredes, se tivermos dificuldades no nosso quarto, se tivermos dificuldade reclusos em nós mesmos, o convite continua sendo o mesmo. Eu bato, tu abre a porta e eu entro. E eu entrando, eu prometo que eu serei o caminho, eu serei a verdade e eu serei a vida. Que Deus lhes abençoe em nome de Jesus. Podemos orar, Sérgio? Vamos colocar em pé. Feche os olhos e orem comigo nesta noite. Pai, mais uma vez estamos a falar contigo. Nós aprendemos através da tua palavra nesta noite que quando faltar confiança e esperança nos homens, nos amigos, nos parentes, naqueles que nos cercam, nos nossos líderes, quando faltarem segurança para abrirmos o nosso coração, aprendemos que tu és, através de Jesus Cristo, a nossa melhor escolha. E nesta noite nós queremos fazer, nós que estamos aqui, aqueles que estão nos acompanhando através da live, nós queremos fazer como Maria, que escolheu a boa parte. E nós queremos aceitar o desafio nesta noite de abrirmos o nosso coração, deixá-lo entrar, tomar conta das nossas vidas. E fazendo isso, nós também queremos aceitar que o Senhor seja o nosso caminho, seja a verdade e seja a vida. Nós cremos, Pai, que esta noite o Senhor preparou para abrir as nossas mentes, para compreendermos a importância de tê-lo como amigo, como companheiro, como confidente. Nós queremos hoje eleger a Deus através de Jesus Cristo, nosso confidente. Sabemos hoje a quem podemos abrir o nosso coração, em quem podemos confiar, a quem podemos compartilhar os nossos segredos. Pai, muito obrigado por esta noite que o Senhor mais uma vez ministrou ao nosso coração, permitindo que ouvíssemos a tua palavra e a entendêssemos através da ajuda do teu Espírito Santo. Em o nome de Jesus. Amém, Senhor. É Ele quem enche a minha boca de adoração, faz notórios meus caminhos. É Ele quem enche a minha boca de adoração, renova as minhas forças quando fraco estou. Faz notórios teus caminhos desde a criação. Senhor, entoa-lhe o espontâneo louvor, a oferta dos meus lábios. Aleluia, louva minha alma ao Senhor.